Hoje é 3 de abril de 2019. O escriba foi andar um pouco à volta do quarteirão e pensar sobre a manhã de hoje. Agora em companhia deste Dom Quixote de La Mancha, o escriba coleciona essas imagenzinhas. Este é austríaco de fabricação. Tem outros lindos, mas protegem o escriba. Este Dom Quixote e, às vezes, esta gôndola vinda de Veneza e muito querida, aliás. Uma ou outra imagem fazem parte do presente e do passado deste cronista. Conforme promessa, este escrivinhador examina não profundamente, é óbvio, porque o povo se cansa com o tempo usado. Internet exige síntese. Conforme promessa, o escriba examina os dois maiores órgãos de imprensa escrita de São Paulo, a Folha e o Estadão. Aliás, já escreveu no Estadão há uns 30 anos atrás. Houve uma briga qualquer entre o escriba e alguém de lá, que já deve ter morrido, mas se não se anima a escrever outra vez, a não ser que o convidem, o que é muito difícil. A Folha de São Paulo traz uma notícia sobre Temer ser denunciado em São Paulo por reforma de casa da filha. Isso é coisa vencida. Na página A6, a Folha traz uma foto do prefeito de São Paulo, grande. Prefeito de São Paulo, não, governador do estado de São Paulo, com mil perdões. Ele está pequeno, muito bem arrumado, é evidente, quase perfeito no vestuário, mas a foto foi tirada de cima para baixo e o apequenou. Isso tem relação com o artigo de Leandro Carnal no Estadão sobre qualquer coisa relativa a conceito de beleza, altura. O que é melhor, um homem de 1,87 m ou um homem de 1,71 m, a quem prefira um ou prefira o outro. Mas o governador do estado de São Paulo não se preocupa muito com a altura. Ele se veste à perfeição, inclusive com sapatos marrons, que é uma coordenação estranha, sapato marrom ou amarelado ou avermelhado, não. Cor de canela, com um vestuário azulado, gravata azul, o costume dos grandes costureiros hoje europeus é muito extravagante. Ao tempo em que o cronista procurava se vestir bem, nem se falava em usar sapatos amarelados. Mas está aí, ou estão aí, o governador do estado e os seus sapatos. É um comunicador, é esperto como a mãe da peste. Mas saiu aqui numa foto muito grande, a página A6 do jornal A Folha. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É o preceito vigendo por aí. A seguir, ainda na Folha, a em consonância com outra notícia publicada no Estadão de hoje,
o noticiário de que Bolsonaro defendeu em Israel que o nazismo foi movimento de esquerda. Quem enfiou isso na cabeça do nosso presidente? Ele não o faz por maldade, ou o faz por maldade, ou por convencimento errôneo, ou por ignorância, ou por falta de inteligência. A inteligência não lhe falta. Então, esse erro foi extremamente doloso, atribuir a Hitler, Adolf Hitler, o fato de ser comunista. Hitler seria comunista. Comunistas seriam aqueles meninos em vocação uniforme, arianos, pleiteando a supremacia da raça. Que é isso, Bolsonaro? Não repita isso. E você disse isso exatamente depois de ir ao Muro das Lamentações e na presença lá do premier. E o premier segurou. E a unanimidade dos cientistas políticos, intelectuais, israelitas, achou absolutamente extravagante esta afirmativa. Museu de Jerusalém contradiz versão de brasileiro. A discussão sobre se o movimento nazista alemão teria as mesmas origens do marxista ganhou fôlego. Que coisa horrível! Que coisa horrível você disse isso. Perante o Centro de Memória do Holocausto, em Jerusalém. Os nazistas torturando. Milhões de judeus nos fornos crematórios. E você dizer que isso aí é um movimento esquerdista ou comunista, Bolsonaro. E aqui mesmo, durante o golpe de 64, você afirmar que o golpe de 64 foi um movimento de esquerda. Isso é maluquice. Eu creio que seria muito melhor que você pedisse desculpas ao povo judeu. Em Israel, parece que você obteve algum resultado positivo. Não o destrua. Não faça a demolição do Muro das Lamentações, porque judeu é um povo agressivo. Judeu é um povo que não esquece. E judeu é um povo que não suporta que chamem Hitler de esquerdista. Até o nosso amiguinho aqui, nosso Dom Quixote, fica aborrecido, o rostinho dele está mais aborrecido ainda, com uma afirmativa desta natureza. Mas vamos lá. A folhas B2 do jornal A Folha é uma notícia sobre gêmeos. Gêmeos terão que pagar pensão à criança em Goiânia. Os gêmeos se negam a dizer quem é o pai da criança. E os exames de DNA não fazem distinção entre os códigos genéticos idênticos. Então parece que os dois serão averbados como pais. Ter dois pais genéticos é verdadeiramente uma característica excepcional, mas está acontecendo aqui. Em homenagem a isto aqui, este articulista, que também é pintor plástico, já expôs, tem um certo nome aí nas esquinas da vida,
fez um quadro. Uma das suas telas diz com esses gêmeos que terão que pagar pensão à criança em Goiânia. Depois que terminar esta curta manifestação, este escriba vai mostrar o quadro se e quando puder. A seguir, naquilo que tem alguma importância e consonância no Estadão, na primeira página do Estado de São Paulo, a afirmativa análoga àquela posta na Folha. Bolsonaro diz em Israel que nazismo é de esquerda. Isso é loucura, é maluquice, não é falta de inteligência. Isso é uma distorção dolosa da história que atazana até hoje milhões e milhões de judeus queimados nos fornos, que o presidente talvez haja visitado. Não se sabe se ele foi aos fornos, onde os milhões de judeus foram queimados, mas deveria ter ido. E lá, perante esses defuntos todos, deveria afirmar que aquilo é obra de comunista. Que doideira! A seguir, uma afirmativa de que Temer vira réu no caso eletronuclear. Era a hipótese prevista pelos articulistas que examinam esses jornais. E ele diz: nazismo é de esquerda. Fica 2 horas no Museu do Holocausto e depois diz que o nazismo é de esquerda e faz continência às vítimas do nazismo. O militar faz continência às vítimas do nazismo, afirmando que o memorial atesta ser de direita. Se você voltar a Israel agora, de repente, vai levar pedrada lá o Bolsonaro. Para com esse negócio, tá bom? Por fim, uma acentuação ainda no Estado do ministro Moro, assentando que policial pode reagir antes de levar tiro. Ou seja, antes que seja a hora de agir em legítima defesa, você pode agir. Moro disse isso nesse debate com várias criaturas. Não vi nenhum advogado muito decidido entre os debatedores, mas a afirmativa deste escriturário do direito penal é pedir, em princípio, ao Sérgio Moro que deixe de usar palavras inglesas americanizadas nesse anteprojeto. Use alguma coisa brasileira, tupiniquim, coisa nossa, ao menos. Não procure essa terminologia que vem de lá. Mais isso, dentro da importação de ideologias vindas dos Estados Unidos da América do Norte. O resto é resto. O Tribunal de Justiça vai mandar uma pilha de processos vetustos para galpões para serem incinerados. A propósito disto, é bom relembrar que os advogados e advogadas continuam sendo aviltados nos portões dos nossos fóruns, principalmente no Fórum da Barra Funda. Advogados e advogadas submetidos a esse envilecedor
portal eletrônico. Quando se a memória deste jornalista, misto de penalista, se a memória não o trai, o Conselho Nacional de Justiça já determinou que todos, sem exceção, passem pelo portal eletrônico, que era uma forma de equalização. E a Ordem dos Advogados, ela não faz que não viu essa determinação e a contrariedade entre aquilo que veio de lá e a realidade que nós, advogados e advogadas, temos. A Ordem não faz que não viu, mas quiçá pense como o ministro Barroso. O ministro Barroso está a advertir que uma reanálise da questão correspondente à prisão após decisão do segundo grau pode tirar legitimidade da Suprema Corte. O eminentíssimo ministro, inclusive, tem uma cultura muito diferenciada. Leu com certeza o mesmo livro que este escriba está lendo, que é um best-seller mundial sobre a história da humanidade. O autor tem um nome muito complicado, do qual o escriba não se lembra, mas numa das manifestações que o ministro Barroso fez com muita proeminência, aliás, num dos julgamentos na Suprema Corte, o ministro Barroso falou em um novo iluminismo. Um novo iluminismo que advém de um outro autor famoso, quiçá, cujo nome também este escriba não consegue relembrar, mas o novo iluminismo é tema de fundo daquela obra, um novo iluminismo vem chegando por aí. O ministro Barroso, além de um novo iluminismo, se refere agora à perda da legitimidade da Suprema Corte se e quando reanalisando essa questão correspondente à prisão após decisão do segundo grau, perderia o Tribunal Superior Supremo desta nação legitimidade. Vale aqui aquele preceito: quem pariu Mateus, que o crie. Porque se o Supremo Tribunal Federal ofendeu a Constituição e decretou essa situação procedimental para atender eventualmente até a situação gerada com a prisão do ex-presidente Lula, ofendeu a Constituição, sim, deve decidir entre gerar uma possível crise e manter a ofensa à lei maior do nosso país. É um problema sério, sim, mas não foi este o mínimo advogado criminal que o criou. Foi a Suprema Corte, pela maioria de um voto. Agora a Suprema Corte precisa decidir. Esse negócio de perder legitimidade, isto aí não deve ser dito a sério, porque o Supremo sempre tomou
nas alhuras e nas situações difíceis pelas quais o país passou, sempre tomou decisões muito corretas, embora com o risco de uma disputa seríssima na nação brasileira. Já tivemos outras. Durante 21 anos passamos por uma escravatura que não se há de repetir. Agora é enfrentar ou não a legitimidade da toga, não a perda da legitimidade do Supremo. E la nave va.